que é um número muito menor, né? Os que concluem o segundo grau, 60% ao concluir o segundo grau são analfabetos funcionais. Se pegar um texto dissertativo razoável, um texto de não difícil interpretação, 60% deles não conseguem interpretar. Isso é drástico, isso é mais drástico ainda. Já está falando do cara que conclui o segundo grau. 60% desses mesmos alunos não conseguem fazer uma conta de percentual. 20%, uma conta elementar, 20% de 100 reais. Dá um desconto de 20%. Qual é o desconto? 60% desses alunos não sabem fazer essa conta. Ah, não, mas eu não sou da matemática, eu sou de humanas. Não, calma aí. Tudo bem, você é da área de humanas, é professor de história, sociologia, mas não estou pedindo uma conta, né, drástica de matemática. Pô, você comprou a blusa aqui, o cara está te dando 20% de desconto. Quanto é? Não sabem. Isso é a parte mais drástica. Bom, mas e aí? Isso aí tem a ver com segurança pública? Para mim tem. Eu acho que hoje discutir segurança pública no Brasil, o tema número 1 é não passar essa discussão pelo problema policial. O problema policial e segurança pública é secundário. Claro que a gente tem essa necessidade urgente de resolver o problema de segurança pública. A gente está sendo assaltado, está perdendo o nosso carro, está perdendo a nossa vida, é tiroteio, é bala perdida. Existe um problema emergencial, sim, de segurança pública, sim, tem que ser tratado com muita seriedade. Mas se você quer que esse problema não piore nos próximos 10 anos, você tem que dar outra perspectiva a essas gerações que estão agora com 5, 6 anos de idade. Só para dar um dado desse ensino de 97%, esses 3% que ficam de fora, de crianças e adolescentes, é nada mais nada menos que 1,5 milhões de brasileiros. Vocês concordam que é uma mão de obra farta? 1,5, 3% que está de fora, 1,5 milhões de brasileiros, de crianças e adolescentes, mão de obra farta para o tráfico de drogas. Né? Só isso daí já é um número assustador. A gente vai ter que construir mais 1,5 milhões de vagas nos presídios, se a gente não investir um pouco agora em educação. Esse é um problema. Um outro dado estatístico, né, só para ver como uma coisa funciona, no Chile, o índice de homicídios por 100 mil habitantes é de 1,6 homicídios por 100 mil habitantes. No Brasil, 25,2. Eu peguei esses dois exemplos, mas eu tenho toda a pesquisa aqui, que obviamente eu não vou ler. Quando você começa a analisar todos os países com alto índice de educação e todos os países com baixo nível de educação, vai subindo à medida que a educação piora, passa para 30, 40, até 70 pessoas, né, mortas por cada 100 mil habitantes nos países tipo a África, da América Central, e vai diminuindo nos países exatamente onde o nível é altíssimo de educação. Então, a gente tem um problema sim hoje de segurança pública que tem que ser levado a sério. Hoje a gente tem no estado aí as UPPs, né, Unidade de Polícia Pacificadora, que a gente pode aprofundar um pouco, vocês discutirem, que eu discordo. Primeiro porque se a gente for colocar todos os policiais, eu penso assim, ou coloca em todas as comunidades, fica bom para todo mundo, ou não adianta, você vai fazer, uns caras vão correr para outra comunidade, não vai resolver. E se colocar policiais em todas as unidades, hoje a gente tem 30 mil policiais, 45 mil, ela subiu até bastante, vai ter que chegar aos 200 mil policiais. Eu preferia contratar professor e remunerar melhor os policiais hoje que ganham salário de fome, R$1.100. Não era melhor pagar muito bem os professores que contratar mais 150 mil policiais para simplesmente deixar as pessoas no gueto, isolar uma parte significativa ou a grande maioria da população e fazer com que essas pessoas sejam inseridas dentro da sociedade? Na verdade, eu vou parar, vou deixar o professor complementar com esses dados que eu dei. Na verdade, se deixa, eu ainda falava que ainda tem mais uns 40 minutos para falar e eu não sou palestrante no dia. Nem professor. Obrigado, tá? Minha intenção aqui é mais provocar que esclarecer. A minha visão é bem crítica da realidade brasileira, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que é meu objeto de estudo. O que nós estamos observando hoje no Rio de Janeiro é um processo que não começou agora. Tanto o processo
da problemática da educação, da problemática da violência, da problemática da saúde, que é muito grave. É uma questão complexa e deveria ser feita uma demarcha histórica. Acho que não dá tempo para pensar nisso. A gente tem que pensar no futuro e no amanhã do Rio de Janeiro, como um todo, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, não só do Estado, mas principalmente da cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos no meio de um turbilhão, uma grande revolução urbana, entre aspas, no Rio de Janeiro, que é a cidade se transformando de uma city market, numa hipotética que não deu certo, cidade global, numa cidade mercadoria. E quando você transforma uma cidade em mercadoria, vai tudo junto no pacote, a educação, a segurança, a saúde e etc. A cidade está produzindo hoje, que eu observo com meus olhos, uma desterritorialização e, ao mesmo tempo, uma privatização de espaços públicos, diferente da privatização que a gente conhecia das estatais. O espaço público do cidadão, ele está sendo, entre aspas, vendido como uma mercadoria para o espetáculo. Seja o espetáculo da Copa, das Olimpíadas, mas esse espetáculo precisa de uma limpeza urbana. E quem faz essa limpeza urbana da polis é a polícia, é a política. Quem faz essa limpeza urbana da cidade são as privatizações e as autoestradas, as grandes vias cercadas, fechadas. Enfim, nós estamos vendo uma coisa nova, recente no Rio de Janeiro. Dinheiro não falta, está sobrando dinheiro para essa grande transformação. E a gente deve pensar, e o papel do cidadão nessa cidade? E o papel da segurança, que é nossa, nós pagamos os bombeiros, os policiais civis, policiais militares. E o papel da saúde nessa sociedade, nós pagamos os hospitais públicos. E o papel da educação? Eu sou professor e eu sei muito bem, é a sociedade que paga o meu salário. Eu sou professor do Estado, da rede pública, durante 12 anos. Então a sociedade quer saber qual é o rumo da sociedade, aliás, qual é o rumo da cidade e do Brasil, porque os olhos do mundo estão voltados para a cidade do Rio de Janeiro. Será que vai ser uma cidade como a cidade dos portos, como Porto Madeiro, como Porto de Belém, como Porto de Barcelona, quanto da Olimpíada, como Porto de Londres? Será que vai ser uma cidade espetáculo dos portos? Será que vai ser uma cidade Calatrava, a La Valência, na Espanha? Será que vai ser uma cidade espetáculo para museus? Daqui a pouco pode voltar a ideia do Guggenheim também, né? Quem sabe? Então é bom pensar, e o cidadão, e a escola? Também é uma escola de qualidade? A moda Guggenheim? A moda Calatrava? Vamos trazer Calatrava para fazer a escola no Brasil? Vamos trazer um pensamento sobre segurança, onde o cidadão seja tratado como cidadão. Então, eu acho que esse discurso não passa pela cabeça dos principais dirigentes do Brasil, das cidades brasileiras. E eu gostaria de ouvir o Marcelo Freixo dando a sua opinião, a sua posição crítica. Aliás, ele se coloca numa ala esquerda, diferente da esquerda tradicional, que se corrompeu, aliás, desculpa, se apodreceu. E a gente tem que ouvir esse discurso, esse debate. Quanto à educação, poderia falar o seguinte, da minha experiência como educação. A educação, ela vem ganhando em dados, em números, que eu até havia discutido com o Marco Ribeiro. Os dados são maravilhosos. E a qualidade? E a qualidade? A gente tem que pensar nisso. A questão da segurança. A gente está presenciando um modelo novo de segurança, da vigilância extrema das câmeras. A lá Londres, das câmeras que ficam filmando a gente o tempo todo, perdendo até, entre aspas, a privacidade. Não sei se isso pode acontecer. Talvez possa acontecer isso. Da perda da privacidade do cidadão em nome o quê? Da coletividade turística. Então, essas questões de segurança e educação são muito importantes porque envolvem a minha vida pessoal. Mas também envolvem o futuro de vocês. Será que após Olimpíadas e Copas do Mundo, com todos os bilhões e bilhões gastos, nós vamos herdar uma herança maldita ou uma cidade moderna, modernizada? Isso é para ser discutido porque os melhores especialistas do mundo não sabem quais são as... Desculpa atrapalhar, professor. Ele está dentro da ilha, já está pertinho. Então já é uma lei. A gente vai poder escutar isso que o professor quer escutar numa cena em alguns minutos. Desculpa aí interrompê-lo, tá? Desculpa.
esclarecer. Enfim, esse Rio de Janeiro que eu estou observando aí, o Rio de Janeiro para vocês jovens, é um Rio de Janeiro de grandes possibilidades. Eu não sou pessimista, nem um pouco. Eu vejo muitas possibilidades, mas sem participação é hipocrisia. É dinheiro que entra nos cofres públicos e dinheiro que vai. Dinheiro que vai embora. Pela corrupção, pelas cachoeiras e etc. Então, desculpa o trocadilho. E haja CPI para o Marcelo fazer na Alerj. Ele tem muito trabalho a ser feito. Vamos brincar de dado, nem 1% foi feito. Mas tem sido feito.